Olá! Seja bem-vindo ao canal Dia a Dia com Física. Aqui eu vou mostrar para vocês que a física não é o bicho de sete cabeças. Pelo contrário, ela faz parte do seu dia a dia. Antes de começar o vídeo, se você está chegando aqui agora, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, assim vai me ajudar a preparar mais aulas. Curtam o vídeo se vocês gostarem e também compartilhem, para que todo mundo possa estudar junto com você. O assunto de hoje é hidrostática. Então, o que é hidrostática? Hidrostática estuda os fluidos em repouso. Então, hidro vem de água. Água é um fluido. E estática vem do repouso, do equilíbrio. A gente viu na aula passada que a estática estuda o equilíbrio das coisas. Então, vai ser um fluido que vai estar em equilíbrio. E um fluido pode ser líquido ou um gás. Então, por isso que hidro vem de água, mas não é só a água em si. Pode ser qualquer líquido ou qualquer gás. Na hidrostática, nós temos duas grandezas importantes, que é a pressão e a densidade. Vamos ver primeiro a pressão. Então, a pressão é a força que é feita em uma determinada área. Se você pegar uma caneta, você aplicar ela na sua mão com a ponta que é arredondada, você não vai sentir muita dor. Mas se você aplicar com a outra ponta, que é a ponta que escreve, que é mais pontuda, garanto que vai doer um pouquinho, dependendo da força que você fizer aí. Por que isso? Porque a pressão é a força sobre uma determinada área. Então, quando você faz essa pressão com a ponta mais fina, então você está diminuindo a área. Então, veja que a área está aqui no quociente. Então, a área é inversamente proporcional à pressão. Então, se você diminui a área, no caso desse exemplo da caneta, você está aumentando a pressão. A unidade da pressão mais utilizada é o Pascal, em homenagem a Blaise Pascal. Pascal é 1 newton, que é a unidade da força, por metro quadrado, que é a unidade da área. Mas a gente vai ver daqui a pouco que existem várias outras unidades de pressão que não são do SI, mas que também são bastante utilizadas. Bom, talvez você já tenha ouvido falar na pressão atmosférica. Ela não é diferente dessa pressão que eu acabei de mostrar aqui. O que é a pressão atmosférica? É a pressão que o ar faz sobre a gente ou sobre o nosso planeta. Então, existe uma camada de ar chamada atmosfera no nosso planeta. Então, essa camada de ar, ela tem uma massa, consequentemente ela tem um peso, porque ela está sob a gravidade do nosso planeta. Então, ela faz essa força, ou seja, ela faz essa pressão no nosso planeta. Então, quem primeiro foi lá e mediu a pressão atmosférica foi o físico e matemático chamado Evangelista Torricelli. O que Torricelli fez? Ele pegou um tubo, nesse tubo tinha mercúrio, muito mercúrio. Mercúrio, na tabela periódica, tem o símbolo de Hg, certo? Então, de agora em diante, quando eu falar Hg, eu estou falando de mercúrio. Então, esse tubo ele tinha 1 metro de comprimento e estava cheio de mercúrio. E ele pegou também um recipiente que tinha também uma quantidade aqui de mercúrio. Esse líquido, esse mercúrio, ele ocupava até essa altura aqui, que nós vamos chamar por enquanto de H. O que ele fez? Aqui era fechado, aqui era aberto. Ele, com o dedo, tampou essa parte que era aberta, virou o tubo e colocou dentro desse pote que também tinha mercúrio. E aí, ele observou que aqui havia pressão atmosférica, né? Porque estava aberto, então havia pressão atmosférica atuando nesse pote. E no momento que ele tampou aqui, ele tentou evitar que a pressão atmosférica atuasse no tubo também. Então, quando ele fez isso, ele verificou que
no tubo dele, o mercúrio subiu até aqui. Então, derramou um pouco no pote, mas ainda ficou no tubo e ficou 76 centímetros de mercúrio. Então, dessa forma, ele viu que uma pressão atmosférica, que a gente pode chamar de 1 atm. Então, o atm é outra unidade da pressão, muito utilizada quando a gente está falando de pressão atmosférica. Então, Torricelli viu que 1 atm era igual a 76 centímetros de Hg. E dessa forma, centímetros de Hg ou milímetros de Hg também ficou sendo uma unidade da pressão. E aí também existe uma outra unidade que é em homenagem a Torricelli. Então, 1 centímetro de Hg é igual a 1 Tor, com 2 R's, que é em homenagem a Torricelli. Mas onde é que entra o Pascal nessas unidades, né? Então, 1 atm é igual a 1 vezes 10 elevado à quinta, ou seja, 100.000 Pascal. Então, a unidade de Pascal, ela tem valores muito mais altos de pressão. Então, se a gente tiver valores mais altos, provavelmente vai usar Pascal, mas se tiver valores bem menores, podemos usar o atm. Ainda falando sobre pressão, também existe muito no nosso dia a dia o conceito de pressão arterial. Então, a gente mede a pressão arterial do nosso corpo, né? E o que é isso? Uma coisa, a gente mede, não tira, tá bom, gente? Por favor, não tirem a pressão. Então, o que é a pressão arterial? Então, é justamente a pressão que o sangue faz nas artérias, a força que ele exerce nas artérias do nosso corpo. Então, quando o nosso coração bombeia, ele vai fazer com que o sangue exerça essa força nessas artérias. Então, existe a pressão alta e a pressão baixa. A pressão alta é quando contrai e a pressão baixa é quando relaxa. Então, existe o valor máximo e o valor mínimo, por isso que a gente sempre escuta dois valores quando vai falar de pressão. Então, por isso que 12 por 8 é a pressão ideal, né? A pressão mais saudável, quando a pressão máxima está em 12 e a pressão mínima está em 8. 12 e 8 o quê? Na verdade, esse 12 e 8 vem de 120 por 80 e cada um deles é medido em milímetros de Hg. Então, a unidade utilizada aqui é milímetros de Hg. Então, isso para a gente ver que a física está no nosso sangue. Então, é mais do que está no nosso dia a dia, né? Está no nosso sangue. E uma coisa, só uma curiosidade, é o nome do aparelho que nós utilizamos para medir a pressão. Se você conseguir falar, comenta aí embaixo. Esfigmomanômetro. Então, esse é o aparelho utilizado para medir a pressão no nosso corpo. Tem muitas outras questões aí que vai envolver biologia, não vou me aprofundar, mas só para a gente saber que essa é a pressão arterial. Então, a outra grandeza que nós vamos ver é a densidade. A densidade, ela vai relacionar a massa com o volume. Então, é massa sobre volume. A unidade da densidade é o quilograma por metro cúbico. Então, agora a gente vai ver o teorema de Stevin, que relaciona a pressão com a densidade. Então, o teorema de Stevin, ele vai calcular qual é a pressão que um líquido pode sentir ou um objeto que está dentro desse líquido pode sentir. Então, nós temos aqui um recipiente com um líquido qualquer, certo? Vamos dizer que é água, mas pode ser qualquer um. E esse recipiente, ele tem um volume. Como é que é o volume dele? É a área da base vezes a altura dele. A água, ela também vai ter um volume. Então, vai ser, como a água, ela é um fluido, né? Então, o fluido, ele assume a forma daquilo que ele está ocupando. Então, no caso, a água, ela vai assumir essa forma desse recipiente. Então, a área da base da água vai ser a mesma, né? Ele vai ter uma forma cilíndrica
E a altura vai ser essa altura aqui que eu estou chamando de H por enquanto. Então, esse vai ser o meu volume. A pressão vai ser a força sobre a área. Que força é essa? Bom, é a força que essa água faz nas paredes desse recipiente. Então, essa força é igual à força-peso desse fluido. Então, a força, como é a força-peso, lembra? É a massa desse fluido vezes a gravidade. Então, eu vou substituir isso aqui na minha fórmula da pressão. Então, pressão vai ser M vezes G dividido pela área. Mas a área está aqui. Se a gente vier aqui e isolar a área, a gente vai ter V sobre H, volume sobre altura. Então, posso substituir a minha massa, a minha área aqui embaixo. Vai ser V sobre H. Como eu tenho, né, uma fração aqui, quem está embaixo sobe multiplicando. Então, vai ser mgh sobre V. Mas quem é M sobre V? Ora, M sobre V é a densidade. Então, a pressão vai ser igual a D vezes G vezes H. Então, o teorema de Stirling está relacionando a pressão com a densidade. Mas, nesse líquido, também vai ter outra pressão, porque se esse recipiente está aberto, então nós vamos ter a pressão atmosférica, que é a pressão do ar. Então, na verdade, P vai ser igual à pressão atmosférica mais isso daqui. Então, vou chamar de P total mais DGH. Então, essa é a relação da pressão com a pressão atmosférica e a densidade do fluido. Esse é o teorema de Stirling. Como eu faço agora para ver a pressão atmosférica entre dois pontos, ou seja, a diferença de pressão entre dois pontos daquele mesmo fluido? Então, eu coloquei aqui dois pontos aleatórios M e N. Cada ponto vai ter a sua pressão, porque cada ponto vai ter a sua altura, certo? As alturas são diferentes. Mas a pressão atmosférica para os dois pontos é a mesma. A densidade é a mesma, porque eu estou considerando um fluido uniforme. A gravidade também é a mesma. Então, só o que vai mudar são as alturas. Quando eu faço ΔP, eu fico com a densidade vezes a gravidade vezes o ΔH. Ou seja, entre dois pontos, a diferença de pressão só depende da diferença da altura. Isso quer dizer também que, se eu colocar aqui outro ponto na mesma altura, então não vai haver diferença da pressão. Então, na mesma altura, ΔP igual a zero. Então, na mesma altura não existe diferença de pressão. Se houver diferença de altura, então vai haver diferença de pressão. O teorema de Stirling também nos ajuda a entender os vasos comunicantes. Então, o que são vasos comunicantes? São tubos que se comunicam de alguma forma e que estão sob a pressão atmosférica. Então, eles têm essa parte aberta que permite a entrada de ar, ou seja, pressão atmosférica. Se esses tubos possuem um fluido homogêneo, então, em equilíbrio, vai estar na mesma altura. Ou seja, se eu tenho água aqui, por exemplo, se eu começo a colocar água nesse tubo, quando eu terminar, a altura que tiver aqui vai ser igual à altura que tiver aqui. Não importa o formato desses vasos. Então, aqui eu desenhei 3 vasos em formatos bem diferentes, mas no equilíbrio também, a altura do fluido que estiver dentro deles vai ser a mesma, ok? Então, isso são vasos comunicantes. E agora nós vamos resolver a nossa questão do Enem. Essa questão caiu em 2018 e diz assim: talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que se colocar um canudo imerso no suco
e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente em ambos, você terá dificuldade em bebê-lo. Essa dificuldade ocorre porque a força necessária para a sucção do ar e do suco simultaneamente dobra de valor. A densidade do ar é menor que a do suco, portanto, o volume do ar aspirado é muito maior que o volume do suco. A velocidade com que o suco sobe deve ser constante nos dois canudos, o que é impossível com um dos canudos de fora. O peso da coluna de suco é consideravelmente maior que o peso da coluna de ar, o que dificulta a sucção do líquido. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela que atua sobre o suco. Então, se você quiser, pode pausar o vídeo, pensar um pouquinho e voltar aqui que nós vamos resolver juntos. Bom, gente, então, antes de dizer qual é a resposta correta nessa questão, eu quero explicar por que a gente consegue tomar o suco ou qualquer outro líquido com um canudo. Então, o que a gente suga quando está fazendo isso é o ar que está dentro do canudo. Então, quando a gente faz isso, a pressão interna do canudo fica menor. E isso faz com que o suco suba pelo canudo. Então, por isso a gente consegue tomar esse suco ou qualquer outro líquido. Então, porque a pressão fica menor. Quando a gente tira, né, o canudo, no caso ele está dizendo aí que tem dois canudos, um canudo vai ficar, o outro vai tirar do líquido. Quando a gente tira esse canudo, então a pressão que passa a exercer nesse canudo é a pressão atmosférica. Mas na nossa boca, a pressão também é a pressão atmosférica. Então a pressão se iguala, não existe diferenças de pressão. Então por isso é que vai dificultar. Então essa resposta é a resposta da letra E, porque as pressões se igualam à pressão da sua boca e a pressão que vai estar atuando no canudo que você tirou do suco. Então essa é a resposta correta. Bom, então eu gostaria de agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se você ficou aqui até o final, comenta aí esfigmomanômetro e muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha com quem também está estudando nessa quarentena. Se inscreve se você ainda não é inscrito, não custa nada. Ativa o sininho para não perder nenhum detalhe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!